Eu te saúdo com a paz do Senhor. Lição número 5 da classe de adultos, a promessa de salvação. Você tem certeza que você é uma pessoa salva na pessoa de Jesus? E se você tem certeza, por que você tem essa certeza? Deixa aqui nos comentários que eu quero saber o porquê que você tem certeza que você é uma pessoa salva. Textual. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João capítulo 5, versículo 24. Verdade prática, a promessa da vida eterna é a maior bênção divina para todo aquele que crê em Jesus Cristo. A salvação é a parte humana mais importante que existe. É importante termos nossa família, nossos filhos, nossos pais, nossos trabalhos, nossa faculdade, a nossa questão, nossa formação de modo geral, todas essas coisas são importantes. Entretanto, nada disso é mais importante do que a nossa salvação. Introdução. A doutrina bíblica da salvação leva-nos a conhecer quão grande é o amor de Deus para com o ser humano. Como é possível um Deus todo-poderoso se despir da sua glória, no caso de Cristo, se despir da sua glória, para morrer pela humanidade? Isso é o quê? Isto é uma forma bíblica de mostrar o quão grande é o amor de Deus por nós. O amor de Deus é tão grande por nós que ele deu seu único filho para morrer na cruz do Calvário por nós, para que assim nós pudéssemos ter a vida eterna, ou seja, a nossa salvação. Portanto, é de uma importância muito grande nós continuarmos louvando e engrandecendo o nome santo do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque ele executou o plano de Deus da salvação na cruz do Calvário. A promessa da salvação, uma maravilhosa salvação. Essa preciosa promessa traz duas realidades: a de que quem crê não será condenado, e a de quem não crer já está condenado. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos que creem em seu Filho. É muito importante uma questão bíblica da questão da salvação. Muitas pessoas acreditam que somente quando uma pessoa batiza nas águas que é salva. Isso não tem base bíblica. Muitas pessoas dizem, como texto lá no texto de livro do Marcos, eu vou ler aqui para você, Marcos capítulo 16, no versículo 16 nos diz assim, ó: quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. O que é isso? Qual é o grande ensinamento desse versículo que muitas vezes passa desapercebido? O mais importante não é ser batizado, o mais importante é crer. Observe que o texto, na primeira parte, diz: quem crê e for batizado será salvo. Ou seja, quem crê vai batizar. Geralmente quem crê batiza, com algumas exceções, que eu já vou te dar um exemplo bíblico de uma que é uma pessoa que foi salva, mas que não foi batizada. Mas quem não crê será condenado. Ora, quem não crê não vai ser batizada nunca. Então é importante notarmos que o que a Bíblia nos orienta não é a questão da pessoa não ser batizada, é a questão da pessoa não crer. Vou te dar um exemplo bíblico. A Bíblia diz que quando Jesus foi crucificado, tinham dois homens na cruz. Um deles não creu em Cristo e o outro que disse, reconheceu a Cristo. E o que Jesus disse para ele? Eu te digo hoje, estarás comigo no paraíso. O que isso traz para nós? Jesus deu ali uma palavra de salvação para aquele ladrão da cruz. Ele está salvo, mas ele não foi batizado. Porque existem algumas situações pelas quais o batismo não é executado por alguma razão. Alguém aceitou a Cristo num dia, por exemplo, e morreu no dia seguinte, ou morreu antes de concluir ali a questão do batismo. Então é muito importante a pessoa crer no Senhor Jesus. E claro, não é também porque a pessoa não, o batismo não traz salvação, que a pessoa vai viver a vida inteira na igreja sem se batizar, sem ter um compromisso. É importante que a pessoa verdadeiramente
a pessoa batize, né? Mas a questão do batismo, ela é uma questão interessante, porque muitas vezes as pessoas pensam que o mais importante é ser batizado. Não, não é. O mais importante é crer. Veja o que diz lá em Lucas 23:44, que é a referência sobre a questão do ladrão da cruz. Lucas 23:43. Respondeu-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E aqui eu não vou entrar na questão se foi naquele dia mesmo ou não. O importante é que vai estar no paraíso. Então, se ele está salvo, se ele vai estar no paraíso, então ele estará salvo. Então é importante que nós venhamos crer nesse sentido, que a questão da salvação é um presente de Deus maravilhoso para nós. E como é que eu faço para receber esse presente maravilhoso? Eu me batizo nas águas? Não, eu creio em Cristo. Eu creio em Cristo, então eu tenho a salvação. Mas é claro que no decorrer da minha vida cristã eu vou sentir o desejo de me batizar, de ter aquele compromisso maior. Isso é natural. Agora, se uma pessoa também aceita Cristo como Salvador e vive a vida toda sem batizar também, então fica estreito o negócio, né? A obra de salvação. Dessa maneira, a salvação propriamente dita tem a ver com os que recebem a Cristo Jesus como seu suficiente Salvador. Quando isso acontece, somos imediatamente libertos da escravidão, do poder, do pecado e da condenação eterna. Eu tive uma cena essa semana com um presbítero, e o presbítero me falou uma questão que eu fiquei muito pensativo. Que ele está passando uma situação muito difícil na vida dele, e realmente é uma situação muito difícil, e ele não tem culpa do que está passando. Aí ele comentou comigo: será que eu estou debaixo de uma condenação? Será que eu estou debaixo de uma maldição? E é por isso que está acontecendo essas coisas? Eu imediatamente disse para ele o seguinte, que de maneira nenhuma. Porque assim como nós aceitamos a Cristo como nosso único e suficiente Salvador, a maldição, se é que existe alguma, ela é cortada imediatamente. Por quê? Porque uma vez que nós aceitamos a Cristo como nosso Salvador, Ele nos salva de todas as questões espirituais contra nós. Nós somos libertos de todo tipo de escravidão. Nós somos completamente libertos. Então eu comentei isso para ele e falei mais algumas coisas, né, para ele, expliquei para ele algumas situações, falei inclusive da vida de Jó, que Jó passou uma situação muito difícil, mas ele não tinha culpa do que passou e morreu sem saber por que passou. Então até que ele foi se acalmando, e isso é uma grande verdade para nós. Quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, a nossa condenação, ou se é que existe outro também uma questão de maldição, ela é tirada imediatamente. Não existe maldição hereditária, não existe esse tipo de situação. Mas se porventura tem algum tipo de maldição na vida daquela pessoa, por alguma razão, ela é cortada imediatamente. Não existe. Quem está em Cristo, nova criatura é. Eis que tudo se passou. A pessoa agora é uma nova criatura, então se outrora ela fez alguma coisa que não devia fazer, imediatamente aquilo é tirado. Agora existe a questão da consequência. Não existe mais a maldição, mas existe consequência. Qual é a diferença? A diferença é que a maldição ela é cortada imediatamente, se é que existe alguma. Mas a consequência do ato que a pessoa fez de errada, isso virá, né? Não é o que a Bíblia diz? Que o homem plantar, isso também se fará. Então, da mesma sorte, é a questão bíblica. Se a pessoa fez algo errado, não existe mais condenação depois que aceita Jesus. Mas vai pagar para a justiça, né? Vai pagar para a justiça, vai ser preso, por exemplo, ou entre outra coisa. Então, a consequência ela é inevitável. O Salvador. A obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Jesus é o nosso Salvador, como bem expressa o termo grego soter, Salvador, libertador, preservador, conservador. Jesus, ele é o nosso Salvador, é ele quem nos salva da maldição, do pecado, do inferno. É o Senhor Jesus quem nos livra, né? A salvação é um plano de Deus, né? A salvação foi efetuada por Deus, foi executada na cruz por Cristo e ela é direcionada pelo Espírito Santo. O que é direcionada pelo Espírito Santo nesse sentido? É que o Espírito Santo nos direciona para a salvação. Quem é a salvação? Cristo. Ele é o nosso Salvador.
Então, como nós somos somos pecadores, nós temos também aqui um grande Salvador. Quem é o grande Salvador? O nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Portanto, não há uma obra de salvação que não seja completamente executada 100% por Cristo. O Senhor Jesus quer que todas as pessoas sejam libertas, sejam livres, sejam salvas da condenação eterna. Ele veio como um presente de Deus para nós, para toda a humanidade, como nos diz João 3,16. Mas, infelizmente, boa parte das pessoas, na verdade a maioria das pessoas, não querem saber de Jesus. Sinopse: a salvação é um precioso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. A natureza da promessa de salvação. Bom, a questão da natureza da promessa da salvação tem 3 pilares, né? Que é a justificação, a santificação e a regeneração. Vamos lá. Justificação. Um dos aspectos da obra salvífica que está apresentado em termos bíblicos é a justificação. Quem é alcançado pelo Evangelho de Cristo e crê no Filho de Deus com todo o seu coração é declarado justo, isto é, livre da culpa e do merecimento da punição divina. Então veja que aqui, por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Em outros, de forma direta, para falar sobre essa questão eu cometi o ato, eu estou culpado, eu sou culpado daquilo. Mas por intermédio de Cristo, eu sou inocentado, mesmo tendo culpa. Por quê? Porque essa culpa é Cristo quem pega para si. Então eu sou inocentado, né? No caso eu sou justificado. Eu não sei se você já teve o desprazer de ter que depor no sentido policial do negócio, tribunal, essa coisa toda. Eu tive o desprazer, no dia do meu aniversário, ir para o fórum para reconhecer um fato de uma pessoa que fez algo para comigo. E eu não tive outra opção. Eu cheguei e decretei que verdadeiramente foi aquele meliante que fez algo comigo. Então ele foi condenado. Eu ali, naquele sentido, eu poderia ter justificado ele. Se eu falasse por exemplo, que não foi ele, então ele seria liberto. É claro que naquele sentido eu estaria mentindo. Mas isso nos mostra o seguinte: as pessoas, nós somos culpados, nós somos pecadores, nós de fato temos culpa no cartório, nós somos culpados. Mas Jesus nos justifica diante do Pai, como se nós não tivéssemos cometido pecado algum. Isso é a justificação. Regeneração. Uma pessoa que nasce de novo passa por um processo de transformação interior, em que o coração sofre uma mudança radical por intermédio do Evangelho, mediante o poder do Espírito. O que é essa questão da regeneração? A pessoa é regenerada, ela é uma pessoa terrível, era um vil pecador. Agora, pela obra do poder do Espírito, ela começa a ser modificada. O caráter dela começa a mudar. Eu lembro lá de Zaqueu, lá de Lucas 19? O que aconteceu? Zaqueu teve um comportamento mudado. Ele foi transformado. Por quê? Porque ele foi regenerado. E por que ele foi regenerado? Porque ele teve um encontro com o Senhor Jesus e confessou: se porventura eu tenho defraudado alguém, eu vou devolver 4 vezes mais. Então isso demonstra o quê? Que ele foi regenerado. Ou seja, ele demonstrou ali: olha, eu não tenho culpa não, mas se porventura eu tiver culpa, eu vou restituir 4 vezes mais. E por que 4 vezes mais? Isso aqui é uma questão curiosa. Por que ele foi taxativo em falar 4 e não 2 vezes? Porque geralmente 2 vezes já seria justificado, não é assim? Se eu estou devendo algo a alguém e dou o dobro, pago em dobro, então aquela minha dívida realmente está sanada. Mas por que ele falou 4? Porque na lei, a lei dizia que quem roubasse uma ovelha tinha que devolver 4. Então, por isso, ele demonstrou ali conhecimento da lei. E ele estava aplicando a lei contra ele. Então, veja que aqui realmente é uma regeneração. Ele realmente foi transformado pelo poder do Espírito. Então, essa é a grande questão da regeneração. Posso também citar o apóstolo Paulo, que ele tinha uma questão diferente na vida de Paulo, porque Paulo fazia algo errado pensando que estava certo. Ele perseguia os cristãos pensando que estavam fazendo a vontade de Deus. Por que Paulo pensava que estava fazendo a vontade de Deus? Porque para ele,
o cristão era um herege, estava fazendo coisas erradas, estava indo contra Deus, porque eles anunciavam a Cristo. Então, como ele não tinha conhecimento de Cristo, como Cristo sendo o Salvador, então ele perseguiu os cristãos, porque pela questão do zelo, pela palavra. Então, o que acontece? Ele teve também um encontro com Jesus, e é uma coisa que eu acho muito interessante no encontro de Paulo com Jesus, é que Jesus não falou para ele: Saulo, Saulo, por que tu persegue a minha igreja? Porque não era isso que ele estava fazendo, ele estava perseguindo os cristãos, ele estava perseguindo a igreja. Não, Jesus disse para ele: Saulo, Saulo, por que me persegue? Isso quer dizer o que para nós? Quando alguém persegue a igreja, está perseguindo a Cristo. Quando alguém faz para a igreja, faz para Cristo. Então veja que ele estava ali, então ele teve ali um conjunto todo ali, nós vemos que ele teve a mudança de pensamento, não foi necessariamente um caráter de Paulo que foi mudado. Ali foi o pensamento de Paulo, porque ele pensava que estava fazendo certo e descobriu que estava fazendo errado. Então, veja que isso é a regeneração. A pessoa é feita de novo, a pessoa é refeita, o caráter é transformado, os pensamentos são transformados, são mudados, as pessoas são esclarecidas. E, finalmente, a santificação. A santificação é um aspecto da salvação como resultado da obra do Calvário de nosso Senhor Jesus. Em primeiro lugar, por intermédio da justificação e da regeneração, somos santificados por Deus de maneira posicional, ou seja, imediatamente. E aqui eu quero trazer para você uma questão do tripé da santificação, que é, quando nós aceitamos a Cristo como Salvador, nós aceitamos Ele como Salvador, acontece ali imediatamente a santificação posicional, ou seja, aquela santificação imediata. O que isso significa na prática? Significa o seguinte: se aquela pessoa é o mais vil pecador, ou mesmo se não for aquele grande pecador, é apenas um pecador, mas ali significa que aquele pecador, assim que ele aceita Cristo como Salvador, ele é santificado. Isso significa que se ele morrer naquele momento, ele morre salvo. Por quê? Porque ele foi santificado. Entretanto, existe a questão da santificação progressiva. O que é isso? A santificação progressiva, como o nome já sugere, é uma progressão da santificação. Por exemplo, a pessoa aceita a Jesus hoje, então amanhã ela vai ter o quê? Uma forma de um posicionamento de se santificar diante do Senhor. Ou seja, o que ele pecou hoje, ele não deve pecar amanhã. E assim sucessivamente. Para quê? Isso é a santificação progressiva, ou seja, a nossa caminhada, ela é uma caminhada de santificação, como nos diz aos Hebreus capítulo 12, versículo 14. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Então a nossa vida é uma vida de santificação, nós devemos nos santificar a todos os dias. E finalmente, a glorificação final. Qual é a glorificação final? Como o nome já sugere, é a última glorificação, que é quando? Quando Jesus vier buscar a sua igreja. Nós teremos nosso corpo glorificado. Então ali é nosso auge da santificação. Quando nós somos ali transformados, né, e aqueles mortos, né, são também ressuscitados em Cristo, imediatamente nós temos uma glorificação do corpo. Agora nós não precisamos mais nos preocupar com a santificação. Por quê? Porque automaticamente nós seremos santificados para todo sempre, para toda a eternidade. Aqui nós vivemos um processo de santificação. Nós aqui temos que brigar, né, conosco para não pecar contra Deus. Né? Viver uma vida de santificação é muito difícil. Então nós vivemos aqui brigando para não pecar. Quando nós tivermos o nosso corpo glorificado, nós não precisaremos mais brigar para viver uma vida de santificação. Por quê? Porque nós já seremos santificados automaticamente, será algo glorioso. Né? O Senhor Jesus nos dará essa glorificação final. Portanto, a promessa da natureza da salvação é a justificação, a regeneração e a santificação. E a santificação tem essa parte das três partes, né? Que é a santificação imediata, quando a pessoa aceita Cristo como Salvador, é a santificação progressiva, que é durante a vida inteira dessa pessoa, ela vai viver uma vida de santificação, e finalmente a glorificação, a santificação final, que é quando nós somos santificados para toda a eternidade pelo nosso Senhor. Sinopse: podemos compreender a natureza da promessa de salvação estudando alguns aspectos salvíficos dessa grande obra: justificação, regeneração e santificação. Promessa e perseverança na salvação.
A base da promessa de salvação é Cristo. Logo, a Igreja de Cristo, o povo de Deus, é constituída de pessoas unidas ao Senhor Jesus. Assim, fazemos parte do corpo de Cristo. E isso só é possível por causa da obra consumada no Calvário. O Senhor Jesus morreu na cruz do Calvário por nós, e, portanto, a nossa base de promessa de salvação é Cristo. E aqui cabe uma questão muito importante que nós temos que tratar e precisamos tratar, que é a questão da seita. Aí você vai dizer, o que isso tem a ver com a questão da salvação? É porque muitas vezes nós vemos pessoas, às vezes até bem intencionadas, às vezes até está com um bom coração, tem até sinceridade no coração, mas dizem que para nós sermos salvos, nós precisamos aceitar a Cristo como Salvador e fazer mais alguma coisa. Dar dízimo, por exemplo. Eu não sou contra o dízimo. O dízimo ele é bíblico e é importante que nós venhamos devolver o dízimo ao Senhor, porque esse dízimo é dele. Entretanto, o dízimo não compra a salvação. Não é porque uma pessoa é dizimista que a pessoa vai ser salva, mas uma pessoa salva devolve o dízimo. O que eu quero dizer é que muitas vezes as pessoas usam até mesmo a questão do dízimo para dizer o quê? Olha, se você não der dízimo, você não vai ser salva. Isso não é verdade. Por que não? Porque a nossa base é Cristo. Nós somos salvos por Cristo e não pelo dízimo. Então, mais uma vez, é importante frisar que o dízimo ele é bíblico, nós devemos devolver o dízimo, mas não é porque uma pessoa não devolve o dízimo que ela não vai ser salva. Se ela é uma pessoa que crê em Cristo verdadeiramente e ela age de acordo com os preceitos bíblicos, ela só precisa mesmo de aceitar a Cristo como Salvador. Então, se ela aceitou a Cristo como Salvador, nós só precisamos disso. Então, nós somos salvos. Por que eu digo isso? Porque hoje é um tal de, olha, para você ser salvo, você precisa aceitar a Cristo como Salvador e dar o dízimo. Você precisa aceitar a Cristo como Salvador e ir para uma cidade em tal lugar, pelo menos uma vez no ano. Olha, você precisa ir aceitar a Cristo como Salvador, mas precisa ficar aqui na igreja fazendo tal trabalho. Olha, você tem que fazer isso, aceitar Cristo como Salvador e fazer uma outra coisa. O que eu quero dizer? Jesus é a única base da salvação. Nós não precisamos de outra coisa para sermos salvos. Nós só precisamos o quê? A Bíblia diz que aquele que reconhecer a Cristo como Salvador, esse será salvo. Então nós só precisamos de aceitar a Cristo como Salvador. Não existe um outro ponto pela qual nós precisamos fazer para agregar a nossa salvação. A nossa salvação é unicamente por Cristo. Por Cristo. Então nós, claro, como nós somos servos do Senhor, somos salvos na pessoa de Cristo, nós vamos praticar a palavra, nós vamos viver a palavra, vamos vivenciar a fé, vamos dar o dízimo, né? Devolver o dízimo, como eu gosto de dizer, né? Eu gosto de dizer que eu devolvo o dízimo. Por que eu devolvo o dízimo? Porque ele não é meu, ele é do Senhor. Então eu devolvo a ele. Então aqui é uma questão importante, por quê? Porque o que nós temos em comum? O Senhor Jesus. É o Senhor Jesus. Então, muitas vezes as pessoas têm essa tendência, às vezes até mesmo na igreja, as pessoas falam algumas coisas pelas quais não é verdade. É que aceita Cristo como Salvador e faz isso e faz aquilo. Não, a nossa base para a salvação é unicamente a Cristo. Mas isso não quer dizer que você não vá devolver o dízimo. Né? O dízimo é uma questão pessoal. Se você sentir no coração de devolver, você devolve. Se você não sentir no seu coração de não devolver, isso é com você e Deus. A importância individual. A isso denominamos apostasia, que implica uma rebelião contra Deus, abandono proposital da fé que uma vez foi entregue. Há diversos registros bíblicos que confirmam essa possibilidade. Bom, o que é apostasia? A apostasia é diferente da pessoa afastada, né, ou desviada. Porque a pessoa que está afastada, né, ou chamamos de desviados também, eu prefiro dizer afastado, ela é uma pessoa que crê em Cristo. Ela crê que o Senhor Jesus ele é o Cristo. Ela crê que ele é o Salvador. Ela só está desviada, ela foi para o mundo. Ela por alguma razão se entristeceu com a igreja ou com ela mesma e foi para o mundo. Mas ela não está na apostasia. Não. Por quê? Porque ela continua crendo. Ela só não participa, ela só não vai mais à igreja. Ela só não aceita mais a Cristo como Salvador. Mas ela sabe que Jesus é o Salvador. Ela não perdeu essa fé. A pessoa que tem apostasia é uma pessoa que ela abandona completamente a fé. Ela larga a fé, ela deixa de crer em Cristo. E tanto deixa de crer em Cristo que ela morre sem nunca mais voltar para o Senhor Jesus. Por quê? Porque ela é uma pessoa apóstata. Então é uma pessoa que está vivendo uma apostasia.
Então a pessoa que está afastada, ela pode apenas estar afastada. É claro, também pode ser uma questão de apostasia. Ela está afastada porque ela não quer mais saber do Senhor Jesus, ela não acredita mais na obra da salvação, ela não acredita mais na Bíblia. Vemos alguns casos, por exemplo, de pessoas que outrora estavam na igreja, participavam do pão e agora está vivendo uma vida no espiritismo, ou no candomblé, ou numa outra religião. Ou seja, essa pessoa é o que? Está na apostasia. Ou seja, ela largou, ela abandonou completamente a fé no Senhor. A promessa e a segurança da salvação. Isso está lá em Hebreus capítulo 4. Versículos 4 ao 6 vai falar sobre essa questão. Fala até sobre a questão de ser impossível a salvação. Nesse sentido. Por que é impossível a salvação nesse sentido? Porque uma vez que essa pessoa não volta para Jesus, Jesus é o único Salvador, então ela será impossível de ser salva. A promessa e a segurança da salvação. O ensino bíblico do Novo Testamento afirma que ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Assim, os que creem em Cristo se submetem a Ele como seu Senhor. Imediatamente, um relacionamento pessoal com Cristo. Estão definitivamente seguros para a vida eterna. Bom, aqui eu respeitosamente eu preciso discordar do nosso comentarista. Por quê? Porque eu não acredito que quando uma pessoa passa da morte, ao passar pela morte, o salvo já está imediatamente com Cristo. Eu não acredito nesse posicionamento. Por que eu não acredito no posicionamento? Porque não faz sentido. Porque uma vez que a Bíblia diz que quando o Senhor Jesus voltar, os mortos ressuscitarão e serão glorificados e entrará nas mansões celestiais, por que ele estará com Cristo, vai descer para morrer, aliás, para ressuscitar de novo? Não faz sentido. Não faz sentido para mim. Então eu discordo completamente desse posicionamento. Eu acredito que quando a pessoa morre na pessoa de Cristo, ela vai para um lugar, para o seio de Abraão, para o paraíso, como eu falei lá em Lucas 23:43, né? Vai para o paraíso. O que é isso? Não é a presença de Cristo propriamente dita, mas a pessoa sabe, ela tem consciência de que ela está salva. Eu gosto de dizer o seguinte, é como se fosse uma recepção do céu. A pessoa não está ainda no céu, mas já está na recepção. Ela não entrou, mas vai entrar. Então eu não acredito nessa questão de que quem morre vai direto para a glória. Eu não acredito nesse posicionamento. Por quê? Justamente porque não faz nenhum sentido a pessoa estar no céu, aí o Senhor Jesus vai vir buscar a igreja. Aí essa pessoa volta para a terra como morto e vai ser glorificado para subir de novo para o céu de novo, se uma vez que já estava lá. Então eu não acredito nesse posicionamento. Sinopse: o nosso Senhor Jesus Cristo é o centro das promessas de nossa salvação. E se porventura você acredita nesse posicionamento, deixa aí nos comentários, eu quero saber se você concorda ou discorda da minha pessoa. E se você não concorda, por que você não concorda? Deixa um texto bíblico aí para mim, também para eu ver o porquê que você não concorda com esse meu posicionamento. Conclusão: a salvação, em primeiro lugar, depende de Deus, que estende sua mão ao pecador perdido, mas também é necessário que o ser humano aceite humildemente o amor e a graça de Deus em seu favor. É interessante que a salvação, ela foi, mais uma vez lembrando, ela foi planejada por Deus, executada por Cristo e direcionada pelo Espírito. Mas, como ela é um presente, a pessoa pode negar esse presente. Há algumas pessoas que aceitam a Cristo como Salvador, outras não. Então quando nós, humildemente, nós já aceitamos a graça do Senhor, esse presente de Deus, nós estamos salvos. Mas também depende da nossa escolha. E se alguém não quiser? Eu contei até para os presbíteros que eu estava conversando com ele esses dias. Na verdade, eu conversei com ele ontem. Andando perto da minha casa, já contei isso aqui em algumas outras ocasiões, existia um moço que ele era uma pessoa muito difícil de lidar. Ele era muito difícil. E quando ele estava perto da morte, eu não fui na casa dele, porque eu trabalhava na época num lugar que não dava tempo de eu chegar. E as pessoas da minha igreja foram na casa dele para falar de Jesus para ele. E o que essa pessoa falou? Olha, eu vou para o inferno, mas eu não aceito o Jesus pela qual vocês pregam. E parece que ele morreu dias depois. Então veja que há pessoas que realmente não querem, não aceitam a palavra, não aceitam a Cristo como Salvador. Outras pessoas não aceitam
e são mais suaves, são mais educadas. Outras não aceitam e são ríspidas. Lembra, por exemplo, do caso lá do povo de Bereia, né? O povo de Bereia, algumas pessoas dizem que não tem que ser crente igual aos bereanos. Isso não é verdade. O povo de Bereia não era cristão. Eles eram nobres, é diferente. E como eles eram nobres, eles tinham muito dinheiro. Como eles tinham dinheiro, eles compravam a Bíblia. É mais ou menos a dinâmica é essa. Então eles observavam o que Paulo pregava, via que tinha coerência, então eles aceitaram a palavra de bom grado. Eles aceitaram com educação, diferente do que aconteceu, me parece que em Antioquia. Não lembro bem agora a cidade, que foram o quê? Cruéis com eles. Não, foi em Tessalônica. Então veja que há pessoas que recebem o evangelho de bom grado e outras que são pessoas completamente radicais contra o evangelho. Então a questão nossa da promessa da nossa salvação, nós temos essa promessa, a promessa é nossa, mas cada um aceita ou não. A pessoa é livre para escolher ser salva ou perdida. De qualquer forma, é importante que nós que aceitamos a Cristo como Salvador, nós devemos ser testemunhas, né? Mateus 5,13, ser o sal da terra, ou seja, nós devemos ter cuidado com a nossa conduta cristã. Como é que eu estou me conduzindo perto da minha casa, né? No meu lar, com a família, com os amigos, na igreja? Qual é o meu procedimento? Qual é a minha conduta? Isso também é muito importante, até porque o testemunho fala mais do que a palavra, do que a nossa palavra, né? Não adianta eu falar A e estar fazendo B, né? Não adianta. Então eu tenho que falar A e praticar A, falar B e praticar B. Então quando uma pessoa entra em contradição, as pessoas logo observam. Olha, essa pessoa fala isso, mas age de forma diferente. Então a nossa palavra perde a confiança, perde o peso, perde o valor. Então nós devemos não viver uma vida de hipocrisia. Nós devemos fazer o quê? Falar, pregar sobre aquilo e viver aquilo. Revisando o conteúdo, número 1. Essa preciosa promessa traz duas realidades. Uma, a de quem crê não será condenado, João 3,18. 2, a de quem não crê já está condenado, João 3,18. Logo, a salvação é um maravilhoso presente de Deus para todos os que creem em seu Filho. Número 2, a obra de salvação tem como base a entrega do Filho de Deus como aquele que pagou o preço do pecado. Número 3, por intermédio da justificação, o pecador é visto por Deus como se não houvesse praticado transgressão alguma. Número 4, santificação posicional e santificação progressiva. E aqui eu vou colocar mais uma, que eu falei, que é a santificação final, né? A nossa santificação gloriosa, né? A santificação por último, né? Que realmente nós não precisaremos mais ser santos. Portanto, aqui eu não colocaria 2 tipos de santificação, eu colocaria 3, porque essa última que de fato vai fazer com que nós venhamos entrar nas mansões celestiais. Número 5, Atos 14, 21 e 22, 1 Timóteo 6, 10 ao 12 e aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 1 ao 3. Que Deus em Deus continue abençoando a sua vida e vamos ficar firmes na promessa de salvação. A promessa de salvação é para mim, é para você. A promessa de salvação é para toda a humanidade. Que nós venhamos verdadeiramente ficar firmes nessa promessa para que nós naquele grande dia venhamos ouvir: vinde benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E se você ficou comigo até agora, eu vou pedir a você para compartilhar esta aula com alguma pessoa que, assim como você, também ama a Escola Bíblica Dominical. E se você gostou desse vídeo, dá um like. Se você não gostou, dá um dislike para eu saber que você gostou, ou se você não gostou da aula de hoje. Que Deus em Deus continue abençoando a sua vida e você me vê na próxima aula, se Deus quiser. Tchau!